Boa noite, pessoal. Pessoal, dando continuidade aí, vamos estudar agora as razões trigonométricas na circunferência. Nós vimos a princípio as razões trigonométricas no triângulo retângulo, e lá nós tínhamos a limitação de estar trabalhando com ângulo entre 0 e 90 graus. Quando nós trabalhamos com círculo trigonométrico, nós vamos ter uma abrangência maior das razões trigonométricas dos arcos. Primeira parte, nós vamos ter noções gerais da trigonometria, né? Nós vamos trabalhar com círculo. Nós vimos no capítulo anterior que o círculo trigonométrico é uma circunferência inserida no sistema de coordenadas cartesiano, no qual o centro dela coincide com a origem do sistema cartesiano. Então, quer dizer que o centro da circunferência é a origem do sistema de coordenadas cartesiana. Lá nós já tínhamos visto os dois eixos, a abscissa x e a ordenada y. Quando nós vamos estudar as razões trigonométricas, esses eixos x e y, eixo das abscissas e eixo das ordenadas, eles são chamados de eixo dos cossenos, o x, e eixo do seno, o y. E além desse eixo dos cosseno e do seno, nós vamos ter dois novos eixos aí no círculo trigonométrico, que é o eixo das tangentes, que é um eixo paralelo ao eixo do seno, o eixo y, passando pela origem do círculo trigonométrico. E o eixo das cotangentes, que é um eixo paralelo ao eixo das abscissas, passando pela imagem do arco π sobre 2, tá certo? Vocês poderiam estar me perguntando, professor, e vamos ter o eixo da secante e o eixo das cossecantes? Não. Lá na frente nós vamos ver que tanto a secante como a cossecante, elas são inverso de seno e cosseno, então nós vamos usar justamente os eixos seno e cosseno para representar a fase geométrica dessa razão, tá certo? A primeira razão que nós vamos ver é a razão seno. A razão seno, na verdade, você vai ter um arco X, tá certo? Para mim encontrar o seno desse arco, eu faço a projeção ortogonal sobre o eixo do seno, que é o eixo vertical, o eixo das ordenadas. O segmento de 0 até essa projeção vai ser a medida do seno de x. Lembrando que essa medida desse segmento, nós dizemos que ela é uma medida algébrica. O que quer dizer medida algébrica? Quer dizer que ela pode ser tanto positiva quanto negativa, porque como ela está no sistema de coordenada, então essa medida aí ela pode ser também considerada negativa. Então nós temos aqui, como o eixo do seno é o mesmo eixo das ordenadas, nós vamos ter que ele vai ser positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto quadrante, tá certo? O seno ele vai ser crescente no primeiro quadrante, que vai sair de 0 até 1. No segundo quadrante ele decresce, no terceiro ele decresce e no quarto ele cresce. Então quer dizer que o seno é crescente no primeiro e no quarto, decrescente no segundo e no terceiro quadrante. O cosseno ele é encontrado de forma bem similar ao seno. Como que nós encontramos o cosseno de um arco X? Agora, o seno nós fazemos a projeção ortogonal sobre o eixo vertical. O cosseno nós fazemos a projeção ortogonal sobre o eixo dos cosseno, que é o eixo horizontal. Essa medida de 0 até essa projeção ortogonal, essa medida algébrica, é justamente a medida do cosseno de x, certo? Como o cosseno de x, o eixo dos cossenos está sobre o eixo das abscissas, nós temos que o cosseno ele vai ser positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. E o cosseno ele decresce no primeiro, decresce no segundo e cresce no terceiro e no quarto. Então a função cosseno tem esta característica. Chegando na tangente, ela tem uma maneira um pouco diferente para encontrar a medida, a representação geométrica da tangente. Quando nós trabalhamos com a tangente,
Nós vamos trabalhar agora com o eixo das tangentes, que é esse eixo vertical, paralelo ao eixo do seno, passando pela origem, tá certo? Para encontrar a tangente de um arco alfa, o que nós fazemos? Nós passamos uma reta que intersecta a origem do círculo trigonométrico, a imagem do arco, e onde ela intersectar o eixo das tangentes, nós vamos ter o que? Esse ponto até a origem até o A, quer dizer, o segmento de A até T, vai ser a medida algébrica, a medida da tangente, tá certo? Então é isso, é a tangente, sempre você vai traçar uma reta passando pela origem do círculo trigonométrico e pela imagem do ponto. Onde ela intersectar, nós vamos ter um ponto T e a medida algébrica do segmento de A a T vai ser a medida da tangente de alfa, ou tangente de x, quando o ângulo for chamado de x. Então, ó, se a gente for analisar aqui, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a tangente ela vai ser positiva no primeiro e no terceiro. Que se o arco estiver aqui no terceiro, a reta vai ter que passar pela imagem do arco, pelo U0, até chegar no T lá em cima. Então, no primeiro e no terceiro ela é positiva, no segundo e no quarto ela é negativa. E se a gente for analisar, a função crescente, a função tangente, a razão tangente, ela é sempre crescente em todos os quadrantes. É crescente no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Só relembrando sempre, não vai existir tangente de π sobre 2 e de 3π sobre 2, porque não tem como eu traçar uma reta que passa pela origem e por esses pontos B e B' e que intersecta a reta das tangentes, o eixo das tangentes. Por quê? Porque essa reta vai estar coincidente com o eixo do seno, que é paralela ao eixo das tangentes, tá certo? A cotangente é feita de maneira similar à das tangentes, só que agora nós vamos traçar essa reta que passa pelo centro do círculo trigonométrico e pela imagem do arco e que intersecta agora o eixo das tangentes. Essa medida BA ou AB, medida algébrica, ela vai ser a cotangente do ângulo, tá certo? A cotangente do ângulo ela tem um sinal de positivo e negativo no mesmo quadrante da tangente, que é no primeiro e no terceiro ela é positiva, no segundo e no quarto ela é negativa, e diferentemente da tangente, a cotangente ela é sempre decrescente. Em todos os quadrantes, ela vai ser sempre decrescente. Chegando agora na secante, que é uma coisa mais interessante para localizar no círculo trigonométrico, para encontrar a secante eu não preciso escrever nem o eixo das tangentes, nem os eixos das cotangentes, tá certo? Eu vou ter o arco, vou ter a imagem dele, que aqui está representado no ponto B, aí você vai passar pela imagem do arco uma reta tangente à circunferência, ao círculo trigonométrico. O que quer dizer tangente? Quer dizer que ela vai intersectar em apenas um ponto da circunferência. Quando você traça essa reta, aí você está trabalhando com a secante, que é o inverso do cosseno. Então você vai procurar localizar no eixo dos cossenos. O ponto D, que foi o ponto de interseção no eixo dos cossenos, esse segmento de C até D, a medida algébrica dele vai ser a secante do arco X, ou do arco, do caso aqui do arco X. O sinal de positivo e negativo da razão secante é o mesmo da cosseno, quer dizer que ela é positiva no primeiro e no quarto, negativa no segundo e no terceiro. Onde que a secante é crescente, ela é decrescente, então é contrário. Então, na verdade, a secante ela vai crescer no primeiro e no segundo e decrescer no terceiro e quarto, porque ela é o inverso da função cosseno. A última função, não, da razão cosseno. A última razão trigonométrica que nós vamos ver vai ser justamente a cossecante. Para localizar a cossecante é de forma similar
a razão secante. A única diferença é que nós vamos encontrar a imagem do arco da mesma forma, vamos traçar a reta tangente da mesma forma, só porque agora eu vou me preocupar com a interseção com o eixo do seno. Então, o segmento, a medida algébrica do segmento CD vai ser a medida do cossecante do arco, aqui no caso está sendo do arco alfa, que pode também ser do arco X. Então, essa daí é a medida algébrica. Ela tem o mesmo sinal do seno, então ela é positiva no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto, e onde que o seno é crescente, ela é decrescente, onde o seno é decrescente, ela é crescente. Então, nós temos que o cossecante é crescente no primeiro, no segundo e no terceiro, e crescente no primeiro e no quarto quadrante. Tá certo? Boa noite.